Vamos então dar continuidade na nossa programação, 12º Senan, como equacionar a previdência pública dos municípios. Nosso convidado é o Raul Veloso, presidente do Fórum Nacional do INAI e consultor econômico, o senhor Alberto Macedo, que é o coordenador científico do Senan. Uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado pela presença, senhor Raul. Com a palavra, o senhor Alberto Macedo. Bom, prosseguindo a nossa programação, agora temos a honra de receber aqui o professor Raul Veloso, que é presidente do Fórum Nacional do INAI e consultor econômico, vai falar para a gente sobre como equacionar a previdência pública dos municípios. Sabemos que é um desafio muito grande, né, de municípios, estados, né, e União, mas no foco municipal, o professor Raul Veloso, com a sua experiência, vai nos brindar com as suas palavras. Professor Raul Veloso, muito obrigado pela presença. Com a palavra. Ok. Bom dia, quase boa tarde a todos, né? E, enfim, esse tema é um tema que, obviamente, é muito importante. Eu preciso ver se eu vou conseguir olhar as coisas. Talvez eu tenha de ficar em pé, não é isso? Tá. Muito bem. Então, aqui, quando eu falo sobre esse tema, eu confesso que me sinto um pouco em dúvida sobre que enfoque adotar. Se vou direto ao ponto, como foi colocado, o que é que faz para arrumar a Previdência? Que é uma coisa, vamos dizer, muito mais específica para quem está ali no dia a dia fazendo a arrumação. Outra forma, outro enfoque que me passa sempre pela cabeça é o enfoque de entender por que o problema está aí e, mais do que isso, o que é que ele está causando de ruim, o fato de ter um desequilíbrio financeiro tão grande na Previdência. E aí, isso me traz diante da questão do problema da infraestrutura brasileira, porque essas duas questões são fortemente ligadas. Quer dizer, você não resolver o problema da Previdência significa que os recursos orçamentários que deveriam estar indo em dimensão muito maior para atacar os problemas da infraestrutura pública não estão indo. Então, são duas faces em um mesmo problema, e eu, como eu disse, todas as vezes que vou falar sobre isso, em plateias como essa, eu fico na dúvida onde eu coloco a ênfase, a forma de abordar, porque a sensação que eu tenho hoje, está mexendo com esse assunto já há algum tempo, é que as autoridades, muitas vezes os entes, as pessoas, não estão dando a devida importância à falta de equacionamento pelo que ela está causando nesse outro setor, que é o setor da infraestrutura. A infraestrutura pública, ela, se não tiver dinheiro, numa linguagem bem simples, para ela se expandir, ela não se expande. A infraestrutura privada não é uma substituta próxima da infraestrutura pública. Então, se o dinheiro for todo numa direção, e não for nessa, esse setor vai se exaurir, porque, como eu disse, o privado não vai mostrar isso com muita clareza. Então, isso é muito importante para a gente refletir e se motivar para atacar esse assunto, porque esse é um assunto, obviamente, desagradável, afeta a vida de muita gente, e as pessoas que são afetadas podem se sentir prejudicadas. Então, eu acho que isso precisa ser bem mostrado para a gente sentir como esse problema
está causando uma situação tão complicada assim. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção é que o problema previdenciário, eu estou pensando nos regimes próprios, em todos os entes, ele está cada vez mais adquirindo uma dimensão bastante elevada. Uma maneira simples da gente caracterizar isso, eu estava anotando aqui antes de entrar, é o seguinte: outro dia eu me vi de frente com esse número. Eu estava discutindo a questão da dívida pública brasileira, como vocês sabem, é um problema complicado. O número de 2021 era da ordem de 5,7 trilhões. Aí eu fui ver o déficit atuarial total dos regimes próprios, é de 5,3 trilhões. Ou seja, é uma dívida mais ou menos do mesmo tamanho daquela que a gente acha que é a dívida com quem a gente tem de se preocupar. Então, é um problema. Isso é outra coisa que eu ia dizer. Além, não é que o além talvez não seja bem empregado, porque isso, no fundo, uma coisa não dá para dissociar da outra. A gente olha o efeito que isso pode estar tendo sobre a infraestrutura, tem de olhar, porque a taxa de investimento em infraestrutura no setor público brasileiro simplesmente desabou. A infraestrutura está desaparecendo. E o fato de que tem de haver endividamento comum, normal, para fazer a infraestrutura que seja feita, significa que a dívida pública, essa que eu disse que era da ordem de 5,7 trilhões, vai continuar crescendo. E, enquanto isso, a gente vai estar assistindo também uma subida forte do déficit atuarial, que é a expressão do endividamento relacionada diretamente com os déficits previdenciários, que é da ordem de 5,3 trilhões. Sendo que um é muito mais exigível que o outro. A dívida previdenciária, acho eu, muito mais exigível, não tem como não pagar as despesas das previdências, você tem quebradeira em banco, etc., como já houve, tem casos concretos até recentes, e aí ela é bastante exigível. A outra dá para rolar, como se rola na gestão financeira normal do país, mas ambas têm uma dimensão parecida, e nós temos de olhar para esse problema e ver o que nós vamos fazer. Claro, e aí nos traz de volta para a nossa discussão mais específica aqui, uma parte do encaminhamento disso é saber o que nós vamos fazer com a questão previdenciária. Porque se eu estou dizendo que ela é mais exigível que a outra, eu tenho de ter muito mais atenção aqui até do que na outra. Em vez de ficar me preocupando com as fofocas do mercado financeiro, eu deveria estar me preocupando muito mais com o que se deve fazer para arrumar essa dívida que se tornou gigantesca e super exigível, que é a dívida previdenciária. Então, a gente tem de olhar esses vários aspectos antes de entrar nos aspectos mais específicos. Eu vou mostrar aqui alguma coisa. Nós temos aí o quê? Quanto tempo? Aquilo é o que falta, né? Tá, vamos ver aqui. Acho que eu tenho de apontar ali. Eu queria só mostrar para vocês essas curvas que vocês estão vendo aí, que elas mostram o seguinte: aqui são as subidas dos gastos previdenciários nos vários regimes. E aqui, essa linha preta que desaba, é a taxa de investimento público em infraestrutura, que é aquilo que eu falei. Um cresce, 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 e o outro desaba com aquelas consequências que eu explicitei. Bom, a Previdência Pública,
a única saída é capitalizar. Ou seja, aí nós temos de pensar, o que eu estou dizendo é isso, nós temos de atacar a previdência pública. A dívida pública convencional é outra história, não é o nosso assunto, nós temos de atacar e dar um encaminhamento para isso. E aí a gente teria de gastar um tempo, que nós não temos aqui, de entender por que a situação previdenciária se tornou tão complicada, são muitas coisas, mas aqui eu apenas coloco isso. Os regimes de repartição simples, uma hora eles se esgotam, que é os velhos regimes, e o caso da Prefeitura de São Paulo é um dos mais antigos, portanto, mais complexo para se lidar. E aí, o que decorre da falta de uma boa administração desses regimes? É que os investimentos acabam sendo o item do ajuste, que é o começo da minha história. E aí, a pergunta que eu comecei a fazer, talvez tenha sido o único que saiu com essa, que eu acho que é relevante fazer, é perguntar em quantos anos o investimento vai zerar. Porque se aquele processo continuar de aumenta o déficit e reduz investimento para financiá-lo, uma hora vamos chegar no zero. Aí eu fiz o cálculo, o primeiro que eu fiz foi para o estado de São Paulo. E verifiquei o seguinte, o investimento de 2010, aqui do estado de São Paulo, porque isso vale para estado, para município, era da ordem de 30 bilhões de reais a preço de 2019. Em 2019, ele tinha caído para 10, um terço. Ficou com apenas um terço. Aí, a partir daí, eu fiquei perguntando em quantos anos ele vai virar zero. Ou seja, um ponto importante daquela primeira parte da minha história é chamar a atenção de todos que uma pergunta que a gente tem de fazer é essa: quanto tempo vai zerar o investimento se nós não fizermos nada? Eu, então, me dediquei a fazer isso aqui, nunca publiquei nem nada, mas está aí, a fazer essa pergunta para alguns municípios aqui de São Paulo. Por ente estudado em uma amostra de 10 municípios. Aí incluía a prefeitura e incluía daqui e o estado. Mas aí vocês viram os outros, Marília, Santo André, blá, blá, blá. A conclusão que eu cheguei, aí estão os anos, estão em ordem de quando vão acontecer, 2020, 2021, blá, blá, blá. Estado de São Paulo, 2028, é o ano da zeragem. Vocês conseguem imaginar isso? O Estado de São Paulo, todo poderoso, que investia até pouco tempo, 30 bilhões por ano, investia zero. Prefeitura de São Paulo, está ali, é a penúltima aí. Nessa conta que eu fiz, ela zeraria em 2036. Ou seja, isso é uma outra maneira de chamar a atenção para o absurdo dessa situação, que eu não posso deixar de estudar simultaneamente a questão previdenciária e a questão dos investimentos. Por isso é que tem de ajustar, não tem jeito, não há como conviver com isso. Eu já falei do tamanho do déficit atuarial do conjunto dos entes, que de 5,3 trilhões, e vou repetir, é quase o tamanho da dívida imobiliária brasileira, da dívida pública mais conhecida. Isto está aí, e está aí sendo tratado muito devagar. Esse é o outro ponto que eu estou dizendo. Aquelas contas que eu fiz não motivaram ninguém que estava ali para fazer qualquer esforço de ajuste. O ajuste que estava ocorrendo era na Prefeitura de São Paulo, que já vinha ocorrendo, independente de qualquer comentário ou observação minha. Então, nós temos hoje, no fundo,
para mim, isso é uma situação muito dramática, porque nós temos um problemão do qual existe muito pouca consciência no país. Eu sei que o assunto é desagradável para quem for afetado, né, por reforma, por mudança, por redução de benefícios, mas esse fato é um fato que terá de ser enfrentado em algum momento. Como ajustar? E aí, até porque a pergunta que me foi feita na motivação da minha palestra era o que fazer para o equacionamento previdenciário. Reforma de regras, a última de grande peso é essa da emenda 103, que aumentou a alíquota para 14/28, 14 e para a alíquota patronal, ampliação da base de contribuição de aposentados e pensionistas, aporte de ativos, isso é mais ou menos o que já fizeram os que fizeram alguma coisa. O imposto de renda retido na fonte dos servidores está sendo antecipado como um ativo. Se forem, acaso, insuficientes, terá de haver uma capitalização adicional gradativa, e eu vou já me referir a isso. Mas, antes disso, eu queria já adiantar, para não deixar para isso por muito tempo, para dizer para vocês que, no caso da Prefeitura, eu não atuo, não trabalho no caso específico, eu só acompanho e olho o que está sendo feito. No caso da Prefeitura de São Paulo, vocês podem ver que, pela conta que eu fiz aqui, também a preços de 2019, antes do ajuste que foi feito, a linha azul é a dos investimentos e a linha vermelha é do déficit previdenciário. O déficit previdenciário disparava, daquele jeito está ali, e os investimentos, pela conta que eu fiz aqui, sem ajuste nenhum, chegariam a zero em 2036. Então, isso não é um fato assim teórico, pensado, não, isso é concreto, conta feita, ponto a ponto, fazendo a projeção dos déficits, se nada mudar, e depois, supondo que os outros grandes itens se mantêm mais ou menos constantes, o impacto está todo no investimento. Aqui está a resposta do depois do ajuste. É porque este é um caso em que houve um esforço de ajuste, o caso da Prefeitura, e talvez seja onde mais se fez esse esforço de forma a ter um resultado bem palpável. E vocês podem ver comparando o gráfico. Esse aqui desce, e aqui ele desceria, e aqui ele está subindo, se recuperando numa certa medida, porque a linha vermelha, que é a dos déficits previdenciários, mercê das medidas adotadas, desabou, aí pode ter um certo sucesso bastante expressivo, porque, ou seja, os investimentos, em vez de zerarem em 2036, em 2036 eles estariam, por essa conta, em 4,5 bilhões de reais, não zerariam. Ou seja, nós não temos muito para onde correr. O problema está aí, os déficits previdenciários dispararam, os regimes de repartição simples que existiam em tudo quanto é lugar se esgotaram, eles têm de ser mudados por regime de capitalização. Esse é um processo bastante complicado. Apesar disso, ao fazer o esforço que foi feito aqui, nós temos um resultado expressivo, que, a meu ver, em termos relativos, não existe nenhum outro lugar que tentou esse ajuste. Quer dizer, nesse sentido, o país está devendo à Prefeitura, o próprio Estado, a rigor, não fez nada nessa área, basicamente nada, está caminhando para zerar o investimento, que é um negócio que eu não consigo sequer entender e imaginar. Eu devo ter trazido um gráfico interessante aqui sobre o Estado, mas não trouxe, pelo visto, e, sem querer sair da apresentação, vai ver a censura do Estado agiu, mas não sei, bom,
eu não consigo voltar, ele ficou perdido no meio do caminho, ou então porque eu, no avião, pensei. Não, eu acho que aí acabou. Eu, no avião, devo ter pensado, eu não vou falar da desgraça do Estado no Estado para onde eu estou indo. Porque lá tem um negócio interessante. Eu previ que, em poucos anos, os 30 bilhões virariam zero. Vamos ver se eu consigo voltar onde eu escrevi isso um pouco antes. Pouco antes. O Estado de São Paulo está ali. O Estado de São Paulo está aqui em 2028. Né? 2028, que é onde ele zeraria. Bom, e aí eu estou dizendo que deve estar por aí também. Na verdade, esse era o gráfico que eu queria ter trazido, que era o gráfico que ia dar uma colher de chá para o Estado. Quando eu revi isso há pouco tempo, eu verifiquei que tinha tido um ganho extra de arrecadação aqui, e, por conta desse ganho extra, ganharam um fôlego e pularam os anos da zeragem para frente um pouco. Ou seja, se a gente imaginar que o país vai depender de ganhos extras de arrecadação para equacionar esse tipo de problema, e aceitar que isso é válido e apostar nisso, tudo bem. Mas eu não sou, eu sou mais como São Tomé. Enfim, eu não vou acreditar nisso, que vai se repetir esse tipo de ganho extra, e então este problema tem que ter solução. Sinceramente, nós estamos numa encruzilhada nesse assunto, e isso é muito pouco percebido. Eu procuro, em Brasília, onde eu atuo, mobilizar as forças políticas nessa direção. Tenho participado de muita discussão sobre isso, mas a motivação política para mexer nesse assunto é zero. Ninguém quer saber de dar essa solução. Foi por aí que eu chamei a atenção que o déficit atuarial, gente, é 5,3 trilhões, é quase do tamanho da dívida pública. Não é à toa que o problema está aí, é só ver o tamanho das dívidas. E aí, outra coisa que eu fiz, que também não resultou em muita solução, foi ter procurado, dentro do menu de soluções que eu mencionei aqui, está lá o aporte de ativos. Ele é muito importante, é um dos mais importantes. E aí eu corri atrás de saber quanto que o ativo mais importante, visível, que dá para calcular, o país tem, que poderia ser trazido para ajudar nessa discussão. Quem sabe os entes, se fossem donos desse ativo, chegassem e encostassem esse ativo junto das dívidas, isso daria uma senhora arrumada. Era a mesma coisa que pegar um valor bem alto e colocar junto da dívida pública, chamar o mercado financeiro e dizer: o Brasil não tem problema de dívida, como vocês falam, porque tem um ativo aqui que está guardado, a gente põe ele para fora e mostra a dimensão dele em relação à dívida. E eu comecei porque, por outra razão, o assunto caiu nas minhas mãos, em termos de debate e discussão em Brasília, que é a discussão que vai aparecer já já com muita força dos royalties do petróleo. Vocês sabem que nós temos essa riqueza que está aí escondida, então é para já responder a quem dissesse: mas não tem nada por aí guardado que pode ajudar. A dívida se equaciona, em boa medida, com ativos. É isso que foi listado aqui antes. Pois bem, aí eu fui atrás de fazer a conta de quanto valem os royalties que estão aí. Dá vontade de perguntar aqui para alguém, citar o número, né? E dizer, e a gente vê se acerta ou não. A bagatela que dá para estimar concretamente, com números, com racionalidade, é 3,4 trilhões. Quer dizer, os números todos se aproximam, esses números. E os royalties, na hora, me fez já lançar a ideia de que os estados têm de construir essa solução,
De certa forma, o Rio de Janeiro já fez isso. Ele não é bobo, né? Primeiro, ele chamou a parte maior dos royalties para ele, politicamente, e conseguiu, no argumento de traçar uma reta da Praia do Rio até 100 quilômetros, não sei quanto no mar. Essa é a reta mais curta em comparação com outros lugares. São Paulo tem também uma participação grande e também não é bobo, não ficou para trás. Mas aí isso significa o quê? Significa cogitar da possibilidade de usar ativos como esse como parte do trabalho de equacionamento da questão previdenciária. Cada estado, cada município brasileiro tem um pedaço dos royalties. Então, por que não direcionar a sua fatia nos royalties? Claro, tem de ser obrigatoriamente no esforço de equacionamento do problema previdenciário, porque senão o dinheiro pode ser torrado, desaparece e não se consegue o que se quer. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para falar o seguinte: este assunto tem de ser encarado com muita atenção, esse assunto do déficit previdenciário, do passivo atuarial, e nós temos de buscar as soluções, porque não podemos ficar só admirando, olhando a Prefeitura de São Paulo, que fez esse senhor trabalho, um ou outro caso, e achar que está tudo resolvido. Não está. A forma mais simples como isso se manifesta é o esgotamento do investimento em infraestrutura no Brasil. Esse esgotamento que está aí significa que o país não vai ter um crescimento do PIB à sua altura. Tem um gráfico que eu trouxe, mas não está nesta apresentação. É uma pena, porque ele mostra a taxa de crescimento do PIB junto com a taxa de investimento público em infraestrutura consolidada do Brasil. E aí, gente, dos anos 80 para cá, a taxa de crescimento do PIB cai, coladinha na queda da taxa de investimento público em infraestrutura. Ou seja, nós temos de atacar essa situação, e o caso da Prefeitura de São Paulo não pode ser visto só como algo em si, de interesse específico de quem quer que seja. Ele tem de ser visto como um exemplo a ser seguido em termos do esforço que já foi feito para dar solução a esse problema que, sinceramente, minha sensação é que ninguém dá bola para ele. Onde eu falo é como se eu estivesse pregando no deserto. Mas só não estou porque tem outros que nem eu, que estão fazendo o mesmo esforço de esclarecimento, e temos obtido apoio de várias instituições que perceberam isso e também estão se engajando na busca dessa solução. Se não, não duvidem, o PIB, que está desabando desde os anos 80, vai continuar baixinho e nós não vamos ter os empregos que nós tanto queremos. Eu trouxe um gráfico também, são vários gráficos, não está aí nessa apresentação. Eu precisava de o dobro do tempo para fazer a apresentação completa. Mas ele mostra outra coisa interessante de um estudo que eu peguei de 2010, de um pessoal do Banco Mundial, que mostrou a importância do investimento em infraestrutura para o crescimento do PIB dos países e para a melhoria da distribuição de renda. Eu tenho os gráficos, são chocantes desse estudo. Ou seja, cuidar da infraestrutura é bom para o crescimento da economia, ou seja, para os empregos, e é bom para redistribuir a renda dos países.
E não adianta a gente achar que vai ficar convivendo com a questão previdenciária sugando os recursos públicos e não olhando para esse outro lado, que nós vamos resolver o problema do país. Aí fica nessa lenga-lenga que a gente vê na mídia todo dia, e o assunto quente, que me parece mais relevante, meio escondido por aí. Eu acho que eu devo deixar um pouco de tempo aí para dúvidas, que devem ser muitas. Professor, sua pregação, como o senhor colocou, né, é relevantíssima, e o senhor participa de debates e na grande mídia também. É importante que o senhor, assim como outros também, se apropriem aí para essa divulgação, para realmente buscarmos soluções, né? A gente está com tempo limitado, mas uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, professor. Aquele gráfico ali, o próprio município de São Paulo, que o senhor colocou, fez a sua lição de casa, mas, no momento, volta a crescer a questão da previdenciária e o investimento volta a ir lá para 2050, não lembro o número ali que eu não enxerguei muito bem. Como é que se resolve, como é que se equaciona isso a longo prazo? Aí que aquilo que eu estava dizendo, é um conjunto de soluções que nós temos de pôr em prática, e ali estão assumidas as soluções que foram postas em prática aqui. Mas o horizonte de tempo nessa questão previdenciária é muito longo. Então, algumas se esgotam no meio do caminho, e é por isso que o problema ressurge, volta, e não pode ser feito uma coisa, só foi feito uma vez e acabou. Esse trabalho que foi feito aqui, que eu elogio, e vou repetir, é chocante para quem está lá fora, como eu, e que não percebe muita repercussão favorável em nada disso, é chocante, mas eu digo a vocês, nós não podemos achar que nós vamos deitar em berço esplêndido com o que já foi obtido, porque ali vocês veem, daqui a pouco estou eu fazendo conta, em quantos anos mais pode zerar. Claro que eu vou morrer antes disso, né? Porque a vida não é tão assim benéfica com ninguém, mas eu sinto que nós temos de grudar e manter esse esforço que foi feito aqui vivo, revendo, refazendo, mas é que eu queria dar uma mensagem mais geral e mais, assim, de repercutir algo que eu penso que aos poucos vai ter de chegar lá, e espero que vocês todos, são muito mais jovens que eu, continuem na luta para resolver isso. Perfeito, professor. É que nem unha, né? Cortar unha tem que cortar sempre, porque ela vai crescendo, né? Não tem jeito. Professor Raul Veloso, muito obrigado pelas suas brilhantes colocações. Salve de palmas.